Então, o bebê já me apresentou. Bem, sou fisioterapeuta formada há 23 anos e trabalho mais na área de RPG. Mas também atendo paciente ortopédico e neurológico, não atendo criança. Então, a gente vai falar agora de equilíbrio. E para começar a falar de equilíbrio, a gente vai logo iniciando com um teste, que é o teste de Romberg. O teste de Romberg é o teste que a gente usa mesmo, um dos testes, né? Existem vários outros, para avaliar o equilíbrio da pessoa. Vou pedir que todo mundo fique de pé. Agora a bebê me mostra, apesar de ter a figurinha aí. Tá dando para me ver inteira? Tá. Sim. Tá, o teste de Romberg, você fica paradinha com os pés juntos e mantém assim por 1 minuto. Agora, pessoal, eu quero que vocês me digam o que vocês sentiram. O que foi importante para manter esse equilíbrio? E se vocês conseguiram ficar assim de forma tranquila. Eu fiquei de forma tranquila. Eu, às vezes, me senti um pouco assim, como se eu estivesse meio bambinha, mas tudo bem, não foi nada assim... Exatamente, eu também me senti assim. A primeira metade eu fiquei firme, fiquei legal. Da segunda metade para o final já me senti meio bambinha também. É verdade. Com os olhos fechados a gente fica meio parece um pouquinho tonto, né? Mas depois estabiliza. Isso, porque esse teste ele vai tendo a dificuldade mesmo. Às vezes a gente faz primeiro com o olho aberto, depois com o olho fechado, porque tem diferença. O sistema visual, depois a gente vai falar mais sobre isso, ajuda muito. E ele também tem uma outra forma, que aí eu não vou testar para vocês, senão vai ficar muito cansativo, que é em pé, com o pé na frente do outro, que aumenta o grau de dificuldade, como se estivesse pisando numa linha. Então, às vezes, a pessoa vai bem no teste com o pezinho ao lado do outro, mas tem dificuldade quando bota um pé na frente do outro, porque diminui a base, que mais tarde a gente vai explicar melhor sobre a base. Bebê, pode botar agora os slides. Foi que a gente comentou, e aí como é que vocês se sentiram do equilíbrio? Agora vem a parte da definição. Isso. O que é equilíbrio? Espera aí que a primeira definição eu tenho que ler. É a posição estável de um corpo, sem oscilação ou desvios, que foi o que vocês sentiram, né? Na fisioterapia, a gente comenta que pode ser a capacidade de manutenção do centro de massa em relação à base de suporte, ou seja, do nosso corpo em relação à base para a gente ficar em pé. A gente também fala que o equilíbrio é uma combinação de estabilidade e mobilidade. A gente precisa ter o equilíbrio para conseguir fazer os movimentos, enquanto está fazendo não cair, continuar estável em pé ou sentado na posição que a gente preferir. Precisar. É necessário manter uma posição no espaço e mover-se de modo controlado e coordenado. Tudo isso engloba o equilíbrio. A gente percebe isso no dia a dia, tá? Quais são os relatos quando a pessoa começa a perceber que tem uma falta de equilíbrio? Quem viveu o próximo, por favor? Isso, a vertigem. A vertigem é o sintoma, assim, mais comum quando as pessoas percebem a falta de equilíbrio, que é uma ilusão de movimento com componente rotatório. A pessoa sente tudo rodar. Outros relatos muito comuns são a sensação de tontura, oscilação, sensação de estar embriagado, a cabeça oca. Então, além da parte física, a gente tem os sintomas que não são visíveis. O desequilíbrio, a vertigem, acaba sendo uma coisa difícil de analisar para algumas pessoas, até de relatar, porque, por exemplo, quando você tem uma sensação de cabeça oca, é muito vago, ninguém está vendo que você está desequilibrado, é a sua sensação. Então, esse relato, muitas vezes a pessoa fica achando que não tem nada, que ninguém vai acreditar em mim, porque o que a gente fala que não tem como mensurar. É que nem dor. Dor a gente não tem como dizer, eu sinto dor. Tá, mas os outros não conseguem ver, né, o grau de dor que você sente. A gente tem que confiar no relato da pessoa. Muitas vezes, essa sensação de vertigem, de desequilíbrio também.
mas também ela pode vir de uma parte física mesmo, que aí é visualmente percebido, como no teste de Romberg e outros testes que tem, que aí fica até mais fácil. Os fatores. Os fatores que influenciam no desequilíbrio. Primeiro, o cérebro, né? A gente vem, todo comando vem lá do cérebro que dão os sinais, né? Nós temos partes do cérebro específicas responsáveis pelo equilíbrio. Mas temos também uma fraqueza muscular ou uma alteração articular. Essa fraqueza muscular é, muitas vezes, uma vida sedentária. As pessoas vivenciaram muito isso nesse período de reclusão. Várias pessoas, além de pararem de trabalhar, pararam de fazer suas atividades físicas e começaram a ter relatos de uma fraqueza. Eu soube até de médico que pediu para a pessoa voltar pelo menos a caminhar na rua, porque estava ficando com alteração mesmo, de fraqueza muscular. Então, a vida sedentária pode influenciar no desequilíbrio. Outra coisa também que pode influenciar é o déficit visual. A pessoa está começando a enxergar menos, então isso altera, tanto que aquilo que a gente comentou do teste de Romberg, tem de olho aberto e de olho fechado. O olho fechado provoca um desequilíbrio maior, porque os olhos influenciam muito. Às vezes a pessoa relata que tem um desequilíbrio quando vai com um óculos multifocal. Aquela diferença a pessoa não se adapta. Então, para algumas pessoas é melhor usar um óculos para longe, outro para perto. Outra parte visual é o que chamam de efeito Kitanda. O que é isso? É quando está um ambiente muito cheio. Às vezes, muita informação visual deixa a pessoa confusa. Tem relato de desequilíbrio quando está num shopping muito cheio. Muita gente, muita loja, muito tumulto, a pessoa começa a ficar meio desequilibrada. O déficit auditivo, ou a pessoa está com uma dificuldade de ouvir, ou começa a ter aquele zumbido. A parte do ouvido também vem a parte da labirintite, que aí a pessoa, além do zumbido, tem a parte do labirinto alterada, então leva a um desequilíbrio. Temos também a hipotensão postural. O que é isso? Quando a pessoa está deitada ou sentada, aí levanta rapidamente. Tem uma queda dessa pressão. E essa queda da pressão pode levar a um desequilíbrio. Então, daqui a pouquinho, antes de mostrar os exercícios, eu vou mostrar com calma para vocês como é que é a maneira correta de levantar e a maneira correta de ficar em pé. Vocês vão ver isso. O uso de álcool e alguns medicamentos. Falaram aí do teste quando a pessoa na polícia, né? Porque o uso de álcool altera o equilíbrio, aí a pessoa não consegue manter uma base de suporte, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e quando junta as pernas ou bota uma perninha na frente da outra, tende a cair mesmo. Quais são os médicos que a gente deve procurar? Dependendo do sintoma. A labirintite a gente procura um otorrino. Dependendo da cabeça oca, a vertigem, procura um neurologista. A parte da visão, um oftalmologista. Então, às vezes a pessoa pode até procurar o geriatra ou o clínico geral, que ele encaminha o médico, o melhor médico para isso, né? De acordo com os sintomas. Nós temos também os fatores externos. Quais são? O uso de tapete. A gente vai falar um pouco de dentro de casa e daqui a pouquinho eu vou falar da rua. Tá? Uso de tapete. Qual o perigo do tapete? O tapete às vezes escorrega por si mesmo, né? Você pisa, pode escorregar. E às vezes ele está um pouco levantado. Então a pessoa vai dar o passo, tropeça nessa parte levantada, desequilibra e cai. Então, o tapete é um perigo. Se for possível, o ideal é não ter tapete, ou se a pessoa gosta muito de tapete, botar um tapete antiderrapante, para não ter esse risco de queda. Muitos móveis. Lembra que eu falei da parte do efeito Kitanda? E muita informação visual? Às vezes, muitos móveis pela casa
pode dificultar quando a pessoa está começando a ter um problema. Ou então, a parte dos muitos móveis, eu vou explicar, né? Eu vou mostrar a base de suporte. Lembra que no teste de Romberg fica com a perna juntinha? Às vezes tem tanto móvel que você não consegue dar um passo normal. Você tem que juntar a perna. E isso pode levar a um desequilíbrio. Então, o ideal é que o espaço que a pessoa for andar tenha um espaço de circulação mesmo. Um caso a pessoa mais idosa, com mais dificuldade, o ideal é que coloque barra, principalmente no boxe e perto do vaso sanitário, para a pessoa ter facilidade de levantar ou, enquanto se ensaboa, se segura. No boxe também, o ideal é um piso antiderrapante ou um tapete que fixa no chão, antiderrapante, porque senão não adianta. O piso escorregadio. Tem piso que é ótimo quando está seco, mas bastou molhar um pouquinho, a pessoa pode cair. Então, se a pessoa está pensando em fazer uma obra, o ideal é já pensar num piso mais firme, para poder, um piso antiderrapante, um piso que quando molhar não escorregue. A luz ambiente, outro fator que aí liga o visual com... Você levanta de madrugada, precisa ou beber água, ir no banheiro, está no escuro, você conhece a sua casa, não tem problema. Mas quando a pessoa já está começando a apresentar uma alteração de equilíbrio, o ideal é ter uma lâmpadazinha. Ou um abajur, ou aquela lâmpada que fica na tomada, que está sempre acesa, que não é muito forte, mas é o suficiente para iluminar o seu caminho. Sempre pensando nisso. Às vezes a pessoa deixa uma lâmpada do corredor acesa. É o ideal para evitar queda, né? Calçados inapropriados. Às vezes a pessoa quer botar um sapato novo, vai andar uma distância grande, mas vê que ele está prendendo ou ele não te dá estabilidade. O ideal seria esse calçado que prendesse atrás. Chinela havaiana pode ser um perigo andando na rua. Até porque agora eu vou falar da parte de casa, da parte da rua, desculpa. Calçada. Nossas calçadas são muito esburacadas. Então, o chinelo prende, você não consegue estabilidade no pé, pode cair. Então, tudo isso vai influenciando. Acho que vocês perceberam que o visual, o físico, é tudo muito interligado, né? Nós não conseguimos separar uma coisa só. Separar, só isso dá problema. Acaba sendo, a não ser quando tem um problema muito específico, principalmente na labirintite, que aí sim, é esse problema, tem esse tratamento, mas normalmente são pequenos vários fatores que vão influenciando no desequilíbrio. O próximo. Agora, o que é importante? Aquilo agora que veio, desculpa, gente, agora que veio a parte do médico, que é procurar o otorrino, o neurologista, o oftalmologista, para poder fazer o acompanhamento. Quais são as consequências? Normalmente, com o passar do tempo, e a pessoa está tendo um desequilíbrio, ela vai ficando menos ativa. Às vezes com medo de cair, com medo de apresentar os sintomas e tá na rua. E isso leva a um declínio funcional. Vai fazendo menos atividade, vai ficando com mais dificuldade corporal. Leva, muitas vezes, a um isolamento social. A pessoa deixa de sair, deixa de ter convivência com os amigos. E muitas vezes isso é consequência de um medo de queda, que é o fator que pode prejudicar a pessoa no desequilíbrio, né? E toda consequência de queda. E o tratamento? Aí agora que a gente vai ver, agora que a gente vai trabalhar junto. Antes do tratamento, eu comentei ali atrás que a gente ia falar sobre o modo de levantar e modo de ficar em pé. Aí depois a gente começa os exercícios. Eu estou sentada no sofá, vocês estão me vendo, eu vou deitar no sofá. O ideal quando vocês levantarem é virar de lado, antes de levantar. Está deitada na posição que você gosta de dormir, você vira de lado. Por quê? Você vai usar a mão. Eu não sei se vocês vão enxergar meu braço com o cachorro aqui. A mão para ajudar a levantar. Você sentou,
usou o braço para ajudar a levantar a perninha para fora para sentar. Se for de manhã ou de madrugada, quando vocês levantarem, fica um pouquinho, antes de levantar, fica um pouco sentado, porque você já levantou, então já altera a pressão. A gente comentou lá atrás dessa parte. Sentiu a cabeça rodar? Enquanto tiver a cabeça rodando, não levanta, porque senão quando você for andar vai cair. Você já está tendo uma sensação de desequilíbrio. Então espera parar. Parou de rodar? Aí sim levanta. Se sentir a cabeça rodar, pode deitar de novo ou mantém sentado? Mantém sentado, porque se rodar e deitar de novo, você não vai se acostumar. Entendi. É da alteração de pressão, tem que esperar equilibrar mesmo. Entendi. Tá? Estão me vendo toda de pé? Sim. Tô. Na direção do quadril. Quando a gente falou do ambiente muito cheio, muitos móveis, a gente não fez o teste de Romberg de perna juntinha? Não citei o teste de Romberg com um pezinho na frente do outro? Imagina aqui, um monte de móvel para eu passar, não consigo passar reto, não tenho como manter minha base de suporte. Vou ter que juntar. Olha aí o risco de queda. Então, a gente tem que evitar essas coisas que atrapalhem nosso movimento. É muito importante que a gente consiga circular livremente pela casa. Às vezes tem um animal no meio do caminho, aí a gente tem que tentar se estabilizar. Dos exercícios, eu vou passar para vocês alguns exercícios. Vamos lá, todo mundo preparado? O primeiro exercício é para fortalecer. Eu falei que a parte de desequilíbrio pode ser por uma fraqueza muscular, ou então por uma alteração de articulação. Às vezes aquele pezinho que está com muito problema nos dedos, muito atrofiados, podem levar a um desequilíbrio. Primeiro exercício, fortalecer as pernas. Levantar e sentar. Vamos fazer só 5 vezes, vou ser boazinha para ninguém ficar muito cansado. É um exercício bem de equilíbrio, vamos ficar em pé e mantendo um pé só. Esse eu não vou pedir 1 minuto não, vamos contar até 10. A gente faz num pé e depois no outro. Cada um faz cada um começou de um jeito. O exercício certo é ficar 1 minuto assim? Não. Esse a gente vai aumentando conforme a pessoa consegue ficar. Entendi. Essa parte é um exercício bem próprio para equilíbrio mesmo. Eu atendo uma criança que tem dificuldade. Eu estou com dificuldade no meu lado esquerdo porque eu estou com uma dor já crônica no meu tornozelo. Mas no direito eu não tive problema, não. E eu também tenho um problema de pé chato. Então... isso. Tem um exercício ótimo para isso. Porque o pé chato realmente altera e normalmente o médico pede até uma palmilhazinha para poder ajudar para andar. É uma das coisas que me deixa mesmo, porque se eu ficar muito tempo em pé ou caminhar, isso já me dói. Agora que o pessoal está de pé, já deve ter sentado, né? Que cansou, mas vamos andar um pouquinho na ponta do pé, dar uma voltinha só na sala, ó, ficar assim, andar um pouco na ponta do pé. Eu devo ter sumido e voltei. Eu também sumi. Tu tá fazendo exercício? Nossa, eu me senti uma boneca. Esse não tinha dificuldade, mas é porque você sente que não tá andando, né? O passinho fica tão curtinho que você precisa andar muito para andar uma distância muito pequena, por isso que eu me senti uma boneca. Entendi, tá bom. Agora vamos fazer exercício sentado também para não cansar muito, depois a gente bota outros em pé. Vamos alternar assim para não ficar muito puxado. Todos já terminaram de dar a voltinha na sala? Já. Agora, sentadinho mesmo, um exercício bem facinho. Esticar a perna e voltar. Ó. Esse eu acho que dá para fazer 10. Vamos ver aí, Verônica, que estava ardendo a coxa. Vamos ver se consegue fazer 10 desses.
Fiz com uma perna. Agora faz com a outra, né? Lógico. Faz com uma e depois com a outra. Esse é fácil, não é? Alguém sentiu dor na perna com esse? Não, esse foi Não. Esse é tranquilo. A ideia é essa, para não ficar também tudo muito puxado. Outro fácil, eu não sei se... Conseguem ver meu pé daqui? Não. Não. Deixa eu botar para trás. Aqui agora tá dando para ver? Tá. Dá. Aham. Tá. Ó, levantar o calcanhar. Também 10 vezes. Esse pode fazer os dois juntos ao mesmo tempo. Esse foi tranquilão. Agora, vai fazer levantando a frente do pé. Você vai ver que a amplitude é um pouco menor. Você não levanta a frente do pé igual levanta o calcanhar. Levanta menos. Faz 10 também? 10 também. Esses que são mais fáceis, a gente faz 10. Agora, esse eu vou chegar perto para mostrar. Pode mostrar. Todos fizeram? Agora, exercício de rotação de cabeça. Só vai rodar para um lado 5 vezes. É importante que deixe o olho acompanhando o movimento, faça um movimento devagar. Por quê? Eu comentei antes da parte do labirinto. Se a pessoa tiver alguma alteração de labirinto, até o movimento de rodar a cabeça pode dar uma crise. Então, se vocês começarem a sentir qualquer coisa, para, tá? Faz 5 para um lado e depois 5 para o outro. Consegui, tranquilão. Esse é fácil, não é? Foi sim. Alguém teve dor? Aqui comentou que estava com dor no pescoço. Um pouquinho, dói sim. O exercício que eu vou ensinar agora, ele ajuda a relaxar o trapézio, tá? Você vai manter o olho fixo, é o movimento de rodar a cabeça, mas o olho continua fixo aí no celular. Então, o movimento fica pequeno, porque, ó, você está mantendo o olho, não consegue virar a cabeça que nem você virou. Então, mantém o olho fixo e roda a cabeça. Tá? Também 5 vezes devagar. E 5 para o outro. Você vê que a amplitude fica muito menor. Esse é um exercício que ajuda a relaxar o pescoço. Manter o olho fixo é difícil, porque a tendência é a pessoa deixar o olho levar um pouquinho. É verdade. A difícil sua mão mesmo. ajudou. Porque aí lembrava que tinha que manter o olho fixo na mão. Foi essa Não, ideia. eu ia driblar, ia até a borda do computador. Não, vou mais... não, aí não é fixo, ele está caminhando. Não é fixo, exatamente. Agora, um outro componente de rotação vai ser um movimento pequeno, hein? Por quê? Quem vai ficar fixo é a cabeça. O que vai rodar é o tronco. Então, braços cruzados, mãozinhas nos ombros opostos. Você roda. Por que é um movimento pequeno? Porque o quadril está fixo porque você está sentada. A cabeça está fixa. Então, não tem como ser um movimento grande. O que ajuda a rotação grande de tronco é o movimento de quadril junto. E a gente está impedindo aqui sentado. Quantas vezes? 5 para cada lado. Uma coisa tranquilinha para não ficar puxado.
Isso vocês podem observar se um lado vai mais que o outro. Quando um lado vai mais que o outro, pode ser uma indicação de alteração na coluna mesmo, aí pode precisar de exercício mais específico. Aí sugiro procurar um RPGista. No final a gente vai passar seu contato. Eu senti um relaxamento na minha parte da lombar, é isso mesmo? Eu senti isso. Uma dorzinha. O de pescoço. Isso. O de pescoço, aquele de manter o olho fixo, ele ajuda a relaxar a trapézio. Esse ajuda a relaxar mais a lombar mesmo, tá? Agora, um outro exercício que a gente pode fazer, que aí se vocês quiserem, é em pé de novo, que é andar para frente e para trás. Mas andar para trás é de costas mesmo. Aquele de treinar, ó. Você anda para trás. E isso trabalha o equilíbrio, porque você não tem a visão, o componente que ajuda a manter o equilíbrio. Aí você vai para frente e vai para trás. Conseguiram fazer bem? Sim. Se alguém tem das caras, eu consegui fazer bem. Conseguiram? Outro que ajuda a trabalhar o equilíbrio e trabalha o corpo também é andar de lado. Por quê? Aquele componente de juntar a perna, que é o trabalho de equilíbrio, e afastar. Isso trabalha o equilíbrio. Você afasta e aproxima. Fora que trabalha glúteo também, responsável por fazer esse movimento de abrir a perninha. Projeto verão, só andar de lado em casa. Para isso, é bom subir dessa escada. É ótimo. Esse de sentar e levantar também trabalha bem, hein, galera? O pessoal que sentiu dor na perna, pode fazer o de sentar e levantar. Bom, tá bom. Senti algum... Pensei que algum tinha passado aqui atrás. Todos conseguiram fazer? Sim. Foi bem? sim. Olha só, isso daqui, eu não sei se vocês conseguem ver, é uma prancha de equilíbrio. Isso fica assim no chão, a pessoa fica em pé, com um pé de cada lado para trabalhar o equilíbrio. Isso a gente usa muito em consultório ou no domicílio quando a gente leva. É um ótimo exercício para equilíbrio. Outra coisa também que é muito bom é andar em espuma. Quem não tem praia, bota colchonete no chão. Aí tem que ser uma coisa que tenha firme para ele não escorregar e andar ali em cima, porque essa alteração de textura já ajuda a trabalhar o equilíbrio também. Outra coisa boa é a parte do Tai Chi. Tai Chi Chuan é ótimo exercício, é um exercício ótimo para equilíbrio. E você trabalha várias posturas. A gente comentou do movimento, então, a gente precisa do equilíbrio para pegar algo e tem que manter o corpo firme enquanto vai alcançar alguma coisa. O Tai Chi trabalha muito bem isso, tá? É isso, alguma dúvida? Não, então... Exercício é bom sempre feito de forma constante. Porque não adianta você fazer uma vez, depois vai fazer daqui a 2 meses. A gente não consegue um ganho, não consegue uma resposta assim. E normalmente o nosso corpo se adapta. Então, se a gente faz durante um tempo, mas fica um tempão sem fazer, também tende a perder o que a gente conquistou. Então, para manter o que a gente conquistou, o ideal é manter a atividade física de uma forma constante na nossa vida. Nem que seja 2, 3 vezes na semana, mas não parar, né? E qual seria o exercício para o pé chato da Vera, Kika? Olha só, Vera, se você puder, pega uma toalha
E puxa, eu vou pegar um paninho aqui da caminha do cachorro. Não sei se dá para ver o chão, dá? Dá. Um pouco mais para trás. Não, aqui não está dando para ver, não. Então, peraí. Não está dando para ver, não. Aqui. Aí deu. Ó, você vê que o meu calcanhar não está no paninho. Só está à frente do pé, ó. Puxar a toalha. Puxar. Você puxa. Isso você faz sentada mesmo ou em pé? Sentada mesmo. Porque aí não é para trabalhar equilíbrio, é para trabalhar o seu pezinho chato. Ó. Tá, então eu estou botando aqui. Você trabalha essa musculatura aí. Deixa eu botar minha toalha aqui, que você falou, para me tentar fazer. Então, aí você só puxar com os dedos, é isso? Só com os dedos, você vai ver que sente bem trabalhar, ó. Você sente por dentro do pezinho, não sente só os dedos, não, você sente o arco do pé. Senti o arco do pé, Isso. Ah, muito bom, obrigada. Esse exercício é muito bom para isso mesmo. Mas também tem que fazer de forma constante. Agora, quando você puder, vê isso sobre a palmilha, porque aí a palmilha tem que ir com um especialista para receitar, que te ajuda a manter o arco do pé e o calçado, né? Nem todo calçado você vai poder. Então tá, meninas. Eu estou à disposição, qualquer dúvida. Tá Calma bom? Aí, vou botar o seu contato, peraí. Não, tá bom. Érica, a gente queria agradecer muito. A gente gravou, né, todos esses exercícios, a gente vai colocar lá, porque, de fato, como você acabou de falar, né, o importante é que seja algo que seja contínuo, né? Então, sempre quando as pessoas precisarem, até elas decorarem, né, aprenderem como exatamente são esses exercícios, e é ótimo a gente trazer alguém que, de fato, trabalhe o corpo, porque é isso. Às vezes a gente pensa tanto que, não, vou focar só no corpo, vou focar só na mente. E não, a gente tem que estar equilibrado dos dois lados, né? A gente tem que estar equilibrado de uma maneira geral para o nosso corpo funcionar de uma maneira adequada, né? Então é muito importante esse momento, tanto de estimular, né? De trabalhar a mente com as nossas tarefas todos os dias, né? Com as nossas discussões, e também com o corpo. Então, e são exercícios super bacanas que, de fato, a gente consegue fazer dentro de casa. Então, enquanto está assistindo uma televisão, enquanto está fazendo um exercício escrito nosso, ali fazendo alguma tarefinha que a gente passou, fazer um exercício desse, porque tanto a nossa mente quanto o nosso corpo precisam estar em equilíbrio. E aí a gente agradece muito a sua participação. Importante que você venha, traga, né, essas tarefas que qualquer pessoa pode fazer, né? Não necessariamente alguém que esteja 100% saudável, alguém que esteja 100% com algum problema específico. Pessoas comuns, né, que não tenham nada muito específico, estejam aqui e possam usufruir desse conhecimento. Muito obrigada. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente colocou, a Verônica colocou ali, né, os contatos, a gente também vai colocar lá quando a gente for disponibilizar, né, a palestra. E é isso. Alguém tem alguma coisa que eu gostaria de acrescentar aí, de falar alguma coisa? Vou falar, agradeço a vocês pelo convite. Foi uma experiência nova para mim, eu estou acostumada a trabalhar de forma individualizada, por isso que eu pensei realmente em coisas que todo mundo pudesse fazer e que eu não precisasse ficar perto, né? Porque normalmente eu fico perto do paciente quando ele vai fazer alguma coisa, então eu espero ter ajudado mesmo. Muito obrigada pelo convite. Não, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada. Ajudou muito, eu agradeço muito. Sei justamente que a Érica não está muito acostumada a fazer isso, então foi uma experiência nova para ela e se saiu muitíssimo bem, arrasou. Eu agradeço demais, porque contribuiu muito com o nosso grupo, com o nosso trabalho, e eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho mais da importância do equilíbrio e dos exercícios que a gente pode fazer para se manter fisicamente equilibrado. Mentalmente equilibrado, deixa com a gente. Fisicamente, deixa com a Érica. Não, e é importantíssimo, porque essa, como ela colocou, do levantar, realmente é muito importante. A gente esquece. A gente levanta, às vezes, à noite, vai ir ao banheiro, e é nessa hora que acontece realmente. Foi muito importante isso. A gente esquece mesmo.
Ah. A gente vai ficando velhinha, vai esquecendo que tá ficando velhinho, né? Ou então a gente aprende do pior jeito, né? Que é caindo. Eu aprendi a não andar de chinelo na rua caindo. Grávida do meu filho mais velho, desse aqui, com 8 meses de gestação, indo pro Pilates, me sentindo grávida, super saudável, de chinela havaiana, caí na rua e quebrei o pé. Sim, foi um transtorno na época. Eu falei, como é que eu vou dar a luz com o pé engessado? Enfaixado. Fazer isso? Como é que eu vou criar um recém-nascido, cuidar de um recém-nascido com o pé quebrado? Fiquei bem nervosa. A partir daquele dia, nunca mais eu andei de chinelo na rua. Eu só ando com sapato fechadinho, nem sandália eu uso. Você estava falando, eu tive esse, quando eu estava levantando da cama outro dia, mas parecia que eu estava, sabe, assim, indo e vindo, e a coisa não parava, era uma coisa, parecia que eu estava flutuando. Eu fiquei muito, muito impressionada com isso. É uma das sensações mesmo do desequilíbrio que levou. Por isso que é importante esperar, não levantar correndo. E eu parei, sentei, fiquei sentada, tentei respirar, fazer, mas foi muito estranho, muito estranho. Mas vamos ver se agora eu resolvo isso. É muito estresse, muito estresse. É um período atípico nas nossas vidas também, né? Mas até esses exercícios que ela passou de relaxamento são importantes, porque quando a gente está lá no nível alto de estresse, a gente tem o estresse em nível mental, não tem como a gente segurar muito isso, mas fisicamente, se a gente conseguir relaxar a musculatura, já ajuda. Poxa, ajuda muito, ajuda muito mesmo. Eu estou passando, porque eu não posso ver minha filha, não posso ver meus netinhos, estou assim num desespero total, sem fazer nada dentro de casa. Mas graças a Deus encontrei vocês, e agora a gente vai, é bom que a gente vai passar por isso juntos. Vamos passar por isso juntos. Tá bom, meninas, obrigada. Gente, então por hoje é só. Ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Foram informações muito boas e importantes. Muito obrigada. É verdade. E aí a gente vai ter essa folguinha sábado e domingo, segunda-feira é feriado, porém também teremos atividade. Vamos passar exercício. Isso aí. Mas aí quarta-feira, 7 horas, a gente tem um encontro lá no WhatsApp para bater um papo, saber como é que foi esse feriadão, como é que foram as atividades e que todo mundo tenha aí um final de semana maravilhoso, abençoado, tranquilo. Obrigada igualmente. Também. Tchau, gente. Bom feriado para vocês. Tchau. Obrigada pela palestra. Tchau. Tchau.